Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história. Uma história de detetive, praticamente, só que no mundo da automação industrial. A gente vai desconstruir um projeto gigantesco, quase como se estivéssemos lendo um dossiê técnico, para entender o que estava acontecendo por trás das cortinas, sabe? As decisões estratégicas que mudaram tudo. E para começar, pense nessa imagem, um iceberg. A gente só vê a pontinha, né? Mas a maior parte, a mais perigosa, está escondida debaixo d'água. É exatamente essa a analogia para a história que a gente vai contar. Uma investigação sobre um mistério, uma complexidade gigantesca oculta bem no coração de uma grande indústria. E é agora que a nossa investigação começa de verdade. Então vamos direto ao ponto. O centro do mistério não era um software com defeito, um bug, nada disso. O problema era muito mais sutil e muito mais perigoso. Era o que eles chamaram de emaranhado digital. Uma rede de conexões tão complexa e, pior, sem nenhuma documentação, que estava simplesmente parando a empresa no tempo, travando qualquer chance de inovar. E o que era esse tal de emaranhado? Bom, imagina só, décadas e décadas de sistemas sendo conectados uns aos outros. O sistema que controla a produção conectado diretamente no que coleta os dados da fábrica, que por sua vez está ligado no sistema de gestão da empresa toda, o ERP, tudo isso crescendo sem planejamento, de forma orgânica, sabe? Como uma teia de aranha que foi ficando cada vez mais densa e confusa com o tempo. Ok, para começar a resolver um problema desse tamanho, o primeiro passo era definir o que seria uma solução ideal, né? O que é bom nesse contexto? Então, a equipe fez um trabalho minucioso e levantou 52 requisitos. Isso mesmo, 52. Eram requisitos técnicos, de negócio, tudo misturado. Esse número já dá uma ideia do tamanho do desafio que eles tinham pela frente. E como em toda boa investigação, a primeira coisa a se fazer é o quê? Analisar a cena do crime, certo? Aqui, a cena do crime era a arquitetura de sistemas inteira. Então o trabalho foi mapear com um detalhe impressionante a situação atual, o que o pessoal de TI chama de estado as is. Era preciso entender a bagunça antes de tentar arrumar. Eles não saíram fazendo as coisas de qualquer jeito, não. A investigação toda seguiu um método bem rigoroso, dividido em 5 grandes etapas. Começando por esse mapeamento da situação atual, passando pela definição dos requisitos, até chegar na solução final. O legal é que cada fase dependia da anterior. Nada de achismo, nada de decisão no escuro, era um processo muito bem pensado. E quando esse mapa ficou pronto, nossa, aí o tamanho do problema ficou claro. O mapa mostrou que o desafio não era o sistema oficial, a parte bonitinha da história que usava um middleware, que é tipo uma estrada organizada para os dados passarem. Não. O perigo de verdade estava na rede invisível de conexões diretas, as famosas gambiarras, os atalhos que ninguém documentou. Era um verdadeiro labirinto, super frágil, que podia quebrar a qualquer momento e levar tudo junto. Ok, com o mapa do labirinto em manos, a equipe de investigação finalmente podia começar a pensar no futuro. Era hora de desenhar a solução ideal, a tal da arquitetura to be, ou seja, como eles queriam que as coisas fossem, explorando todas as possibilidades. E lembra daqueles 52 requisitos? Eles eram o guia para tudo isso. E tinha de tudo ali, viu? Desde coisas super técnicas, como ter suporte a um protocolo industrial chamado OPC-UA, até exigências pesadas de cibersegurança, seguindo um padrão super rígido, o IEC 62443. Basicamente era o projeto detalhado da casa nova que eles queriam construir. Com base nisso, eles chegaram a desenhar 12 cenários de arquitetura possíveis. Mas para não ficar uma loucura, eles selecionaram os 5 melhores, os 5 suspeitos finais, digamos assim. E esses 5 eram bem diferentes entre si, sabe? Tinha cenário totalmente local, outro na nuvem, um que misturava tudo. Agora sim a investigação ia ficar séria. Era hora de interrogar cada um desses suspeitos. E agora a gente chega no clímax da nossa história. É aqui que a coisa fica boa. Os 5 cenários, os nossos 5 suspeitos, são colocados lado a lado. E o mais importante, o veredito final não viria de eu acho que, não. A decisão seria tomada com base em dados, frios, puros e concretos. Olha só os nossos finalistas, cada um com uma abordagem diferente, como a gente falou. Tinha o cenário A, mais regional, o D, compartilhado com a equipe de TI, e o H, que era um modelo híbrido. E para julgar cada um deles, a equipe usou 10 critérios com pesos diferentes. Coisas como performance, custo, claro, mas também governança e capacidade de conexão. Foi uma análise bem completa. Depois de toda essa avaliação super rigorosa, os números não mentiram. O resultado foi claro. O cenário H foi o grande vencedor. Mas a parte mais legal dessa história toda não é quem ganhou, e sim por que ganhou. E é isso que a gente vai ver agora.
E aqui vem a grande virada da história. Presta atenção. A solução vencedora, o cenário HA, era também a mais cara de todas. Exatamente. E por que escolher a mais cara? Porque a análise de dados provou uma coisa fundamental: o valor estratégico que essa solução traria lá na frente, com mais performance, mais confiabilidade e principalmente mais flexibilidade para crescer, era muito, mas muito maior do que a economia que eles teriam no começo com uma opção mais barata. Foi uma aposta no futuro, na agilidade e não só em resolver o problema de hoje. Pronto, caso resolvido, mistério desvendado. Agora era a hora de botar a mão na massa e detalhar o plano mestre. Ou seja, como seria essa arquitetura vencedora na prática e qual o passo a passo para tirar ela do papel. E uma peça fundamental desse quebra-cabeça, do modelo híbrido vencedor, era uma tecnologia chamada iPaaS. É basicamente uma plataforma de integração que vive na nuvem. É ela que dá toda a flexibilidade para conectar a indústria com os sistemas mais modernos da empresa, aqueles que já são SaaS, que rodam na nuvem. Então, a arquitetura final era essa beleza de 3 partes. Primeiro, uma parte local, dentro de cada fábrica, para garantir a altíssima velocidade e resposta rápida nas operações críticas. Segundo, uma parte central, também local, para conectar as fábricas entre si. E terceiro, a parte na nuvem, com o iPaaS, para conversar com o mundo corporativo. Ou seja, o melhor dos 2 mundos, a segurança e a velocidade do sistema local, com a flexibilidade e a escala da nuvem. E um detalhe importante, tudo isso seria gerenciado pela própria equipe de automação, a equipe de TI. E para colocar tudo isso para funcionar, nada de loucura. A implementação não foi aquele Big Bang, sabe? Virar a chave de uma vez e torcer para o melhor. Pelo contrário, foi planejada como uma maratona, dividida em fases ao longo de quase 2 anos. Uma transição super controlada, suave, para garantir que tudo desse certo. Bom, depois de acompanhar essa investigação toda, fica a pergunta: o que a gente aprende com isso? Esse projeto deixou 5 lições muito poderosas, e algumas delas vão até contra o que a gente costuma pensar. Lições valiosas para qualquer empresa que esteja lidando com esse tipo de complexidade digital. Olha só que interessante. Primeira lição: o problema real raramente é o software em si, mas sim o emaranhado de conexões escondido entre eles. Segunda, a melhor arquitetura não é uma escolha entre nuvem ou local, mas sim a combinação inteligente de nuvem e local. Terceira, e essa é crucial: decisões importantes precisam de dados, não de intuição. Quarta, tecnologia é só metade do caminho. Dar autonomia para as equipes certas é a outra metade. E por último, transformação de verdade é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. No fim das contas, o que essas lições mostram é que modernizar uma operação industrial complexa é um jogo de equilíbrio. Um equilíbrio muito delicado entre tecnologia, pragmatismo baseado em dados e, claro, estratégia organizacional. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa jornada toda de mapear um problema, analisar a fundo e encontrar uma solução robusta nos deixa com uma provocação. Fica a pergunta: qual é o emaranhado digital que está só esperando para ser desvendado? Porque no fundo o que essa história mostra é que as maiores chances de inovar de verdade muitas vezes estão escondidas bem ali, naquela complexidade que a gente até se acostumou a ignorar no dia a dia.